Exercícios! Bom, então nós iremos resolver exercícios do plano cartesiano. O primeiro exercício pede para que a gente determine as coordenadas dos pontos que ali estão. Nós temos que o ponto A está na marcação no x menos 1 e no y 4. Então, o x é menos 1 e o y é 4. Só lembrando que aqui, como é que a gente faz? Se o A está aqui, a gente vai ver lá qual é o seu correspondente no eixo x, que é menos 1, e o seu correspondente no eixo y, que é 4. Ok? Então, a gente sempre vai ver esses correspondentes. Bom, deixa eu apagar. No ponto B, nós temos x2 e y4. No ponto C, nós temos que o x1 e o y também é 1. No ponto D, nós temos que o ponto está apenas no eixo x. Quando nós temos um ponto sobre o eixo, um dos dois elementos do par ordenado será 0. Se ele está sobre o eixo x, então o x será 3 e o y será 0. O ponto E, nós temos como correspondente no x 1 e o y menos 3. O ponto F, o x é menos 2 e o y é menos 4. E o ponto G, o x é menos 3 e o y é menos 2. Ok? Nosso exercício 2 está pedindo o contrário agora. Ele está pedindo para que a gente coloque no plano cartesiano os pontos que foram dados. O primeiro ponto é o ponto A, formado por 1 e 3. O primeiro elemento representa o x e o segundo elemento representa o y. Então, nós vamos lá no x, onde o x é 1, aqui está o 1. Então, achamos que esse x é 1, a gente traça uma paralela ao eixo y. O y tem que ser 3, então achamos o 3 e traçamos uma paralela ao eixo x. O ponto de encontro entre essas duas retas será o nosso ponto A. Agora o nosso ponto B. Novamente, o primeiro elemento representa o x e o segundo elemento representa o y. Então, o x é menos 2, então vamos lá no x menos 2. O y é menos 3, então vamos lá no y menos 3. No x, que era menos 2, nós vamos traçar uma paralela ao eixo y. No y, que era menos 3, nós vamos traçar uma paralela no eixo x. O ponto de encontro dessas duas retas, nós temos o ponto B. No ponto C, o x é 2 e o y é menos 2. Então, no C, o x é 2 e o y é menos 2. Traçamos as paralelas e o ponto de encontro é o nosso ponto C. O ponto D, nós temos 0 e 4, ou seja, o x é 0, então ele não estará no eixo x, e o y é 4. Então, lá no 4, nós vamos traçar o nosso ponto D. E o E agora é o contrário, está dizendo que o x é 4 e o y é 0. Então, nós vamos lá no eixo x, onde está o 4, e marcamos o nosso ponto D. Ok? Bora, então, para o próximo exercício, exercício número 3. Bom, e nesse exercício número 3, está dando pares ordenados e está dizendo que eles são iguais. Então, olha só, na letra A, o par ordenado é formado pelo elemento x e y, e está sendo dito que esse par ordenado é igual ao par ordenado 6 e menos 8. Então, olha só, o x, obrigatoriamente, tem que ser 6, senão não vai ser o mesmo par ordenado. O y, obrigatoriamente, tem que ser menos 8, senão não serão pares ordenados iguais. Na letra B, nós temos o par ordenado x e menos 3 igual ao par ordenado menos 4y. Então, o primeiro elemento do primeiro par ordenado é x, tem que ser igual ao primeiro elemento do segundo par ordenado, ou seja, x igual a menos 4. E o y igual a menos 3. E o terceiro exemplo, exercício, nós temos que o primeiro elemento do primeiro par ordenado é x. Então, esse x tem que ser igual ao primeiro elemento do segundo par ordenado, ou seja, x tem que ser 9. Agora, o segundo elemento do primeiro par ordenado é y mais 1. E esse y mais 1 tem que ser igual ao 6. Bom, então, quanto é que tem que ser o valor de y para que ele mais 1 seja 6? Pensa aí. Quem é que tem que ser?
tem que ser 5, né? Então, nosso y é igual a 5, ok? Porque daí 5 mais 1 será o 6, ok? Vamos para o nosso próximo exercício, o número 4. Bom, e o exercício número 4 está pedindo para que a gente indique o quadrante que se encontra aqueles pontos que ali estão. Nós sabemos que um plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes no sentido anti-horário. Então, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Bom, vamos ver então. O nosso ponto A está dizendo que o x é menos 2. Então, o x é menos 2, está aqui. O y é 3. Y é 3, está aqui. Então, o nosso ponto estará bem aqui. Qual é o quadrante? Segundo quadrante, né? Bom, o nosso ponto B está dizendo que o x é 1. Então, vamos lá no x1. O y é 4. Então, vamos lá no y4. O ponto estará bem aqui. Qual é o quadrante? Primeiro quadrante. E o ponto C está dizendo que o x é menos A e o y é menos B. Aí você pode dar uma trava, né? Mas, professora, eu não tenho ali nos eixos o menos A e o menos B. Ok, mas vamos pensar assim, ó. Está dizendo que o x tem que ser negativo. Aonde que nós temos x negativos? Os x são negativos à esquerda da origem. Então, aqui estará o nosso menos A, em algum lugar ali. Está dizendo que o segundo elemento é menos B. Aonde que nós temos y negativo? Os y são negativos embaixo da origem. Aqui nós temos os y negativos. Ou seja, o nosso par ordenados formado pelo menos A e menos B estará aqui nesse terceiro quadrante. Ok? Então, quando aparecer letras, está dizendo que é algo genérico. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver qual é o quadrante que tem aqueles sinais que estão nos elementos do par ordenado. Certo? Vamos, então, para o próximo exercício. Nesse exercício, está sendo pedido o seguinte. Está pedindo para que a gente coloque os pontos, o A, 0 e 0, o B, 3 e 0, o C, 3 e 3 e o D, 0 e 3. Está pedindo para que a gente coloque esses pontos no plano cartesiano. Então, vamos fazer isso. O ponto A é 0 e 0. Se é 0 e 0, estará ali na origem. O ponto B é 3 e 0, ou seja, o x é 3 e o y é 0. Então, estará lá no eixo x, no 3. O ponto C, o x é 3 e o y é 3. E o ponto D é 0 e 3, então estará ali no meu eixo y. Ok. Após feito isso, está pedindo para que a gente ligue um segmento de reta do ponto A ao ponto B, então do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D e do ponto D ao ponto A. Beleza? Juntamos então todos os pontos com segmentos de reta. E aí está pedindo para que a gente calcule a área e o perímetro da figura formada. Bom, o que nós formamos aqui? Nós formamos um quadrado, certo? A área de um quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, nós teremos que a área será 3 vezes 3, que é 9. O perímetro dessa figura, o perímetro é sempre a soma de todos os lados. Então, nós temos que os lados são 3, 3, 3 e 3. Então, é 12, né? Dá para somar ou dá para fazer simplesmente 4 vezes 3, 12. Ok? Vamos então para o próximo exercício. Bom, no exercício 6, está pedindo as coordenadas do ponto P. O que nós temos aqui? Coordenadas do ponto P, eu tenho que saber quanto que esse P tem no x e no y. Só que não foi nos dito quanto é que tem aqui no x, ó. O que foi nos dito? Foi nos dito que o y é 3 e ainda nos deu uma informação que até parece ser estranha. Disse que da origem até o meu ponto P, eu tenho 5 unidades. Por que será que nos deu essa informação, né? O que nós temos? Nós sabemos que da origem até aquele ponto nós temos 3 unidades. E da origem até o P nós temos 5 unidades. Se nós ligarmos aqui, ó, esse 3 ao
P, nós teremos um triângulo. Nós teremos um triângulo e um triângulo retângulo. Bom, se é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar aqui um teorema muito famoso, o Teorema de Pitágoras. Tá lembrando dele? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Tá, esqueci o que é hipotenusa, onde é que ela está? Vamos relembrar. A hipotenusa é o lado que sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 graus corresponde à hipotenusa. Os outros dois lados, os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus, são os nossos catetos, certo? Então, lá no triângulo que nós temos, nós vimos que a hipotenusa vale 5 e que um dos catetos vale 3. Então, agora, a gente vai substituir. Então, nós vimos aqui que nós temos 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Quanto é que é 5 ao quadrado? É 25, 3 ao quadrado é 9 e o x ao quadrado que a gente quer calcular. Certo. Isso aqui é uma equação do segundo grau. E aí tu pode estar pensando, professora, tem que resolver Bhaskara. Não, né? Não é a única forma que existe para resolvermos equações do segundo grau. Ainda mais essa que é uma equação incompleta. Se é uma equação incompleta, olha como fica fácil. Eu vou passar esse 9 para frente para juntar com 25. 25 menos 9 é 16. E agora, o que eu faço? Eu tenho 16 igual a x ao quadrado. Eu tenho uma potenciação numa igualdade. O que eu faço, então? Essa potenciação passa a ser radiciação. Ficamos, então, com raiz quadrada de 16 igual a x. Quem que vezes quem dá 16? É o 4, né? Aliás, é o mais 4 e o menos 4. Porém, aqui, como nós estamos falando de triângulo, e o triângulo ele não pode ter uma medida negativa, então aqui o x será apenas 4, tá? Na verdade, esse triângulo aqui, você também já deve ter ouvido falar que ele é um triângulo pitagórico. Um triângulo pitagórico, esse aqui, ó, ele é o menor triângulo onde os três lados são números inteiros. Então, eu tenho que um lado é 3, o outro lado é 4 e o outro lado é 5. É o menor triângulo onde os três lados são números inteiros. Então, sempre que for dado para ti que um cateto é 3 e a hipotenusa é 5, o outro lado é 4. Ou que um cateto é 4, a hipotenusa é 5, o outro lado é 3. Ou que um cateto é 3, o outro cateto é 4, a hipotenusa é 5. Sempre, tá? E essa dica é bom pra caramba para resolver teus exercícios. Se tu já soubesses dessa dica, tu nem teria que fazer nada disso aqui, ó. Bastaria tu dizer que o x é 5. E, aliás, que o x é 4, tá bom? Vamos para o próximo exercício. O exercício número 7. Bom, aqui nesse exercício é um exercício da UBMEP e diz o seguinte, que Carlos pode ir da sua casa até a escola. Não disse onde é que estava a casa e onde é que estava a escola, mas foi dando algumas coordenadas. Disse que ele estava andando 3 km para o norte. E aí apareceu aqui, só para nós relembrarmos, né? Onde estão as orientações do norte, sul, leste e oeste. Bom, então a gente vai começar a andar com o Carlos, certo? O Carlos andou 3 quilômetros para o norte. Depois ele andou 2 para o oeste. Então, 2 para o oeste. Depois, 1 para o sul. Depois, 4 para o leste. Então, ó, leste é para a direita, então 4 para o leste. E, finalmente, 2 para o sul. Sul é para baixo, então 2 para baixo. E aí pergunta assim, aí ele parou e pergunta assim, para ir de casa à escola em linha reta, Carlos deve andar... Ora, está certo, o Carlos saiu de casa, fez aquela trajetória toda, mas não precisava, né? Está pedindo para ser em linha reta? Então, o que significa isso? Significa que a casa está ali, da onde ele tinha saído, e que a escola está aqui. Então, nós temos 1, 2. Qual é a resposta certa? Letra A, né? 2 quilômetros para leste.
Bom, e por último, então, nós temos o exercício número 8 do CETEPS de São Paulo, que está pedindo qual par ordenado que representa a represa. Bom, a represa onde é que está? Qual é o seu correspondente? A represa está aqui. No eixo X, ela está marcando no menos 4 e no eixo Y no menos 3. Então, o ponto formado para representar a represa é o menos 4 para X e menos 3 para Y, ou seja, resposta letra B. Ok? Então, por hoje era isso. Beijos!